partir desse voto que o meu pai fez, de me permitir servir a Deus, de me entregar ao Senhor, essa foi a expressão que ele usou. Ele disse assim: Senhor, já que não tem mais jeito, então agora a Andréa te pertence, agora ela pertence a ti. E ele me entregou totalmente ao Senhor, né, naquele momento de dificuldade. Esse dia foi um dia que marcou muito a minha vida, né, porque mudou o curso da minha história. E eu fico olhando assim que tudo isso foi para glorificar o nome de Deus, porque se não fosse esse marco, ainda que foi um marco muito desafiador, muito difícil, o meu pai, ele não teria me permitido vivenciar nos próximos anos após esse acontecimento tudo que eu já vivi com Deus, todos os milagres. Esse foi só o primeiro milagre que Deus fez na minha vida, né? Porque eu precisava da bênção do meu pai para que eu pudesse seguir o meu caminho, para que eu pudesse caminhar com minhas próprias pernas e poder escolher o Senhor, porque eu era uma criança, então eu precisava desse aval dele. Depois disso, depois desse momento, voltei às aulas e tudo mais, deu tudo certo. Com 11 anos eu voltei para a célula e foi quando o Espírito Santo falou comigo. Ele falou comigo que eu precisava confessar Jesus como meu Senhor e meu Salvador e que a partir desse momento ele ia fazer uma obra nova na minha vida. E toda semana eu sentava na cadeirinha da bênção para pedir oração, né? Eu quero ser abençoada, eu sei que a oração abençoa a gente, né? Eu quero ser abençoada e tal. Eu sentei lá e disse: olha, hoje eu vou fazer algo diferente. Hoje eu quero aceitar Jesus. E Deus me deu muita alegria no momento que eu me converti. Eu passei pela consolidação, fiz um encontro com Deus com 14 anos e com 18 anos eu fiz a escola de líderes. Antes de eu fazer 19 anos eu assumi a célula, porque a minha líder, a Silvana, ela foi embora do estado, foi morar em outro estado e ela disse que queria que eu assumisse a célula. Então eu assumi a célula e a célula foi para dentro da minha casa. E sem ela falar nada, o meu pai chamou ela para conversar e disse que ela podia ir em paz, ela podia ir tranquila, que agradecia muito tudo que ela fez por mim, pelas minhas irmãs, nos consolidando, cuidando da nossa vida, né, trazendo a gente para a igreja e tudo, mas que ele ia me ajudar com a célula, financeiramente, comprar o lanche, tudo que fosse necessário para eu vir para a igreja, para eu participar dos encontros, né, estar presente, me fortalecer em Deus. Ele ia assumir e aquilo trouxe muita paz no coração dela, porque como ele não era cristão, então ainda ficava assim, será que isso vai pra frente, né? E deu tudo certo. De 2021 aconteceu um fato assim muito difícil. Eu descobri que eu estava doente mais uma vez. Fiquei muito triste, eu pensava assim: Deus, mas eu te sirvo, né? Eu tô aqui, eu nunca me desviei, eu nunca saí dos seus caminhos. Já andei na corda bamba, já senti vontade de dar uma pausa, mas eu nunca fiz isso. Aí eu me lembrei de algumas coisas que Deus já tinha feito na minha vida. Eu disse: não, eu vou viver o processo e o meu Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, independente do que Ele queira fazer, porque eu não queria passar por uma segunda cirurgia, já que a primeira para mim foi muito difícil, muito traumática. Eu estava com um teratoma ovariano. E esse teratoma, ele era constituído de calcificações. É como se tivesse ossinhos dentro dele, pelos também e gordura. E era uma dor assim, muito intensa, o remédio que eu tomava não fazia mais efeito. Até mesmo o remédio injetável demorava a fazer efeito. E nesse processo eu fiz uma oração a Deus e disse: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Eu sei que o Senhor já fez muitas coisas por mim. E eu gostaria muito que o Senhor quisesse me curar. Eu fui para a igreja, eu vim para a rede de jovens e naquele dia eu vim determinada e disse: hoje Deus vai fazer alguma coisa por mim. Hoje Deus ele vai falar comigo, hoje alguma coisa vai ser movida. E o Lauro estava ministrando na rede de jovens nesse dia. E ele convidou todo mundo lá para frente no final da ministração. Ele falava do Espírito Santo, ele falava do fogo, ele falava do poder de Deus, né, sobre as nossas vidas. E naquele momento eu fui lá para frente, fiquei lá no cantinho, perto do altar. E eu disse: Senhor, eu já entendi, já tinha aceitado, né? Senhor, eu já entendi que o Senhor não vai me curar, eu já entendi, mas consola o meu coração, porque eu não quero ficar triste com essa situação. E foi no momento que eu senti um toque na minha barriga, do lado esquerdo, que foi o meu ovário esquerdo. Naquele momento eu disse: cara,
será que eu fui curada? Falando só comigo e Deus, né? Eu digo, Senhor, será que tu me curou? Contei pra minha mãe, contei pro meu pai, pras minhas irmãs, pro meu irmão. E aí o meu pai olhou assim, então tá, vai fazer o exame, faz uma ultrassom pra comprovar, pra ter certeza, né, o que aconteceu. E eu fiz. E quando eu peguei o resultado dela e eu fiz a comparação das duas, o teratoma ovariano, ele tinha diminuído de tamanho. E aquele foi o toque de Deus, né? Deus não tirou ele de lá, Deus não me curou totalmente, mas ele me deu o alívio para que eu soubesse que se ele quisesse, se fosse o propósito dele, ele teria sim me curado. E ali diminuiu o tamanho e minha família ficou muito feliz e o meu pai disse assim, ótimo, agora você vai aguentar sem sentir tanta dor para esperar a cirurgia, né? Fui, fiz a cirurgia e tal. E quando eu tirei o cobertor, que eu olhei a minha barriga, eu não tinha uma cesariana. Eles tinham feito uma incisão em cima da minha outra cirurgia, que era bem grossa, que era bem grande, e eles fizeram uma correção nessa cirurgia, né? E ela estava bem fina. E assim, eu olhei e digo, gente, eles ajeitaram a minha barriga, né? Então, deu certo. E aí eu me recuperei assim muito, muito, muito rápido. Com 2 meses depois eu voltei a todas as minhas atividades, voltei a estudar na faculdade, voltei a caminhar, voltei a fazer tudo, voltei a dançar na igreja e voltei a servir na rede de crianças e voltei a fazer tudo que eu fazia antes, né? Só que agora com mais energia, que eu já estava curada. E esse foi mais um processo de Deus na minha vida. Então, eu sentia que Deus estava comigo em todos os momentos. Eu sentia o cuidado de Deus em cada momento, assim, em cada situação. Em cada médico que eu ia, né, a maneira que eles me tratavam, eu sentia o cuidado de Deus. E eu entendi que eu precisava passar por isso para que eu conhecesse o poder de Deus, aquilo que Ele poderia fazer. E ao longo da minha história, vivi muitos momentos desafiadores, mas em todos os momentos eu sentia muito, assim, muito firme, muito forte, muito presente a presença de Deus ali comigo. E durante todos esses processos eu sabia que Deus estava me preparando para viver aquilo que Ele já tinha projetado para minha vida. O maior desses milagres foi que eu pude ter o acesso a Jesus de verdade. Eu pude ter a bênção do meu pai, da minha família, para que eu pudesse conhecer a Deus de verdade, né? Porque não adiantava para mim só viver, se eu vivesse longe de Deus. Não era para estar vivo, ou no mínimo preso. Eu não era um bom filho, eu não era um bom irmão. Deus transformou a minha vida. Comecei a beber muito cedo e eu conheci, fora as bebidas, outras coisas, outras drogas e outras coisas mais aí que Deus me tirou. Os amigos se afastaram, acabou o dinheiro, acabou a glória, acabou tudo. Estava no fundo do poço, drogado, e meu pai me encontrou. Eu sou improvável, hoje eu não era para estar aqui, não era para estar vivo.